A luz fluorescente do corredor do prédio tremia ligeiramente, criando sombras dançantes nas paredes de cor bege desbotada. Renato segurava firme o corrimão da escadaria, seus dedos brancos de tanto apertar o metal frio. Gotas de suor escorriam pela sua testa, misturando-se com a sensação gelada que tomava conta do seu corpo inteiro. O coração batia descompassado como um tambor desafinado ecoando dentro do peito. A visão começava a se embaçar novamente, aquela névoa estranha que já conhecia bem, mas desta vez era diferente, mais intensa, mais assustadora. O chão parecia balançar sob seus pés, como se estivesse em um barco em alto mar durante uma tempestade. Não pode ser agora, murmurou entre os dentes cerrados, tentando se convencer de que conseguiria chegar até o final do turno. Mas o corpo não mentia. As pernas tremiam, fracas, como se fossem ceder a qualquer momento. O formigamento nos pés, que antes era apenas um incômodo, agora queimava como agulhas sendo cravadas na sua pele. Renato olhou para o pequeno estojo de insulina no bolso do uniforme azul marinho. Havia tomado a dose certinha pela manhã, como sempre fazia religiosamente há mais de 5 anos. Nunca atrasava, nunca esquecia. Era um homem disciplinado que seguia à risca todas as orientações médicas. Então por que diabos aquilo estava acontecendo? A pergunta ecoava na sua mente enquanto se apoiava na parede, sentindo o papel de parede áspero contra a palma da mão suada. 59 anos de vida, 35 como porteiro naquele mesmo prédio, 5 anos convivendo com o diabetes e jamais havia se sentido tão perdido, tão traído pelo próprio corpo. Do lado de fora, a chuva batia contra as janelas com força, criando um barulho ritmado que parecia zombar do seu desespero. Era quase meia-noite e o prédio estava silencioso, apenas com o zumbido do elevador quebrando o silêncio de vez em quando. Naquele momento, Renato não fazia ideia de que estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria não apenas sua relação com o diabetes, mas toda a sua vida. Mas como um homem tão obediente ao tratamento chegou até este ponto de desespero? E que mentira era essa que o havia enganado por tanto tempo? 6 meses antes daquela noite terrível no corredor, Renato Ferreira da Silva acordava todos os dias às 5h30 da manhã com o mesmo ritual que repetia há décadas. O despertador tocava, ele se espreguiçava na cama de casal que dividia com Márcia, sua companheira de mais de 30 anos, e caminhava descalço até o banheiro pequeno do apartamento de 2 quartos no bairro Sagrada Família. O espelho do banheiro refletia um homem de estatura mediana, com os cabelos já bem grisalhos nas têmporas e uma barriga que insistia em aparecer por baixo da camiseta branca. As mãos calejadas contavam a história de uma vida inteira de trabalho honesto e os olhos castanhos, apesar de cansados, ainda mantinham um brilho de determinação que impressionava quem o conhecia. Renato não era homem de muitas palavras, mas quando falava, as pessoas escutavam. No prédio onde trabalhava, era respeitado tanto pelos moradores quanto pelos funcionários da limpeza e manutenção. Conhecia a vida de cada morador, sabia quem estava passando por dificuldades, quem havia se separado, quem tinha arrumado um novo emprego. Era mais que um porteiro, era uma espécie de confidente silencioso daquela pequena comunidade vertical. A rotina era sagrada: banho rápido, café forte com açúcar, muito açúcar para aguentar o dia inteiro e 2 fatias de pão com margarina. Márcia sempre reclamava que ele comia muito açúcar, mas ele ria e dizia que precisava de energia para trabalhar. Açúcar é combustível, mulher, costumava brincar, dando um beijo na testa dela antes de sair. Havia 5 anos, durante um exame de rotina no posto de saúde do bairro, Renato recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Diabetes tipo 2. O médico, um jovem recém-formado que atendia com pressa devido à fila enorme de pacientes, foi direto ao ponto. Glicemia alta, precisa tomar remédio, controlar a alimentação e fazer exercícios. É uma doença crônica, mas perfeitamente controlável com medicação, disse o doutor, já rabiscando a receita antes mesmo de terminar de falar.
Tome esses comprimidos 2 vezes ao dia, e se não baixar, vamos partir para a insulina. Ah, e nada de doce, tá bom? Renato saiu do consultório com a receita na mão e uma sensação estranha no peito. Não era medo, não era desespero. Era mais uma resignação pesada, como se tivesse recebido uma sentença que precisava cumprir pelo resto da vida. No caminho para casa, parou na farmácia e comprou os remédios. O farmacêutico, um senhor de óculos que o conhecia há anos, foi gentil. Não se preocupe, Renato. Meio mundo toma remédio para diabetes hoje em dia. É só seguir a risca que dá tudo certo. E foi exatamente isso que Renato fez. Transformou o tratamento em uma rotina militar. Comprimido de manhã com o café, comprimido à noite antes de dormir. Quando o médico disse que precisaria de insulina, ele aceitou sem questionar. Aprendeu a aplicar as injeções, a carregar sempre o estojo, a medir a glicemia com aquele pequeno aparelho que fazia um barulhinho irritante toda vez que espetava o dedo. Márcia, que trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital, apoiava totalmente. Pelo menos você se cuida, amor. Tem tanta gente que nem liga para a saúde, dizia ela enquanto organizava os remédios dele em uma caixinha de plástico dividida por dias da semana. Durante os primeiros 3 anos após o diagnóstico, Renato vivia com uma tranquilidade que beirava a ingenuidade. Havia encontrado uma fórmula que parecia funcionar. Médico mais remédio, mais disciplina igual problema resolvido. Era matemático, simples, reconfortante. Nas consultas trimestrais no posto de saúde, sempre chegava com a carteirinha em dia, a lista dos remédios que estava tomando e as glicemias anotadinhas em um caderninho que Márcia havia comprado especialmente para isso. O médico olhava rapidamente os números, balançava a cabeça em aprovação e dizia: "Muito bem, seu Renato, continue assim." Essa validação médica alimentava uma confiança profunda em Renato. Ele se sentia especial, diferente daqueles pacientes relapsos que não seguiam o tratamento. "Eu sou um paciente exemplar", pensava com orgulho sempre que via alguém reclamando dos remédios ou admitindo que esquecia de tomar. No trabalho, havia se tornado uma espécie de embaixador do tratamento correto. Quando algum colega ou morador do prédio recebia o diagnóstico de diabetes, Renato era a primeira pessoa a oferecer conselhos. "O segredo é não bobear", dizia, mostrando o estojo de insulina como se fosse uma medalha de honra. Remédio na hora certa, médico em dia e vida normal. Chegou até a participar de um grupo de apoio na igreja do bairro, onde se reuniam pessoas com diabetes para trocar experiências. Lá, Renato era sempre o exemplo de disciplina. Enquanto outros reclamavam dos efeitos colaterais, da dificuldade de seguir a dieta ou do peso que não diminuía, ele mantinha um otimismo quase irritante. É só questão de força de vontade, pessoal. Mas essa confiança inabalável estava prestes a ser testada de uma forma que Renato jamais imaginou. Foi numa manhã de março, durante o outono de Belo Horizonte, que Renato percebeu algo diferente. Havia acabado de tomar o café da manhã, o mesmo de sempre, café com açúcar e pão com margarina, e caminhado até o ponto de ônibus quando sentiu aquela fraqueza estranha nas pernas. Não era o cansaço normal após uma noite mal dormida. Era algo mais profundo, como se a energia tivesse sido sugada de dentro do seu corpo. Segurou na grade do ponto de ônibus e respirou fundo, tentando entender o que estava acontecendo. O ônibus chegou, ele subiu e durante todo o trajeto até o centro da cidade, aquela sensação permaneceu. No trabalho, tentou ignorar. Afinal, era um homem de 58 anos, não podia esperar ter a mesma disposição de quando era jovem. Mas, conforme os dias passaram, outros sintomas começaram a aparecer. Primeiro, uma sede constante que não importava quanta água bebesse, nunca passava. A boca ficava seca, grudenta, com um gosto estranho que o incomodava principalmente durante as madrugadas. Depois veio o formigamento nos pés. Começou sutil, como se tivesse ficado muito tempo na mesma posição, mas foi se intensificando até virar uma sensação incômoda de agulhadas, principalmente quando estava parado por muito tempo na portaria. Renato massageava os pés,
trocava de sapato, mas nada funcionava. A visão também começou a pregar peças. Números que antes lia facilmente na tela do computador da portaria, agora apareciam borrados. Teve que aproximar o rosto da tela, apertar os olhos e mesmo assim às vezes precisava pedir para algum morador repetir o número do apartamento. Deve ser estresse, disse para Márcia numa noite enquanto ela massageava seus pés inchados. O trabalho está puxado, muita responsabilidade. Você sabe como é. Márcia, com sua experiência no hospital, não estava convencida. Amor, você não acha melhor procurar o médico? Esses sintomas não me cheiram bem. Mas Renato resistia. Havia criado uma explicação para cada sintoma que aparecia. O cansaço era da idade, a sede era do calor que estava fazendo, o formigamento era do sapato apertado, a visão embaçada era porque precisava de óculos mesmo. Para cada problema, uma justificativa que não tinha nada a ver com diabetes. Eu tomo meu remédio certinho, Márcia. Se fosse o diabetes, o médico já teria percebido nas consultas. Argumentava, com uma convicção que soava mais como tentativa de se convencer. Além do mais, minha glicemia está sempre na meta que ele falou. Essa negação não era apenas teimosia, era medo. Medo de descobrir que todo aquele esforço, toda aquela disciplina, toda aquela confiança no tratamento estava sendo inútil. Renato havia construído sua nova identidade em torno de ser um diabético exemplar. Admitir que algo estava errado seria como admitir que havia falhado na única coisa que importava, cuidar da própria saúde. Durante semanas continuou a rotina normalmente. Remédio de manhã, remédio à noite, insulina nos horários certos, anotações no caderninho. Mas o corpo não mentia. A cada dia que passava, os sintomas se intensificavam e a preocupação de Márcia crescia junto. E foi justamente quando Renato mais tentava ignorar os sinais que seu corpo decidiu dar o grito de alerta mais assustador. Era uma quinta-feira chuvosa de abril quando aconteceu. Renato estava no meio do turno da madrugada, fazendo a ronda de rotina pelos corredores do prédio, quando de repente sentiu o mundo girar ao seu redor. Não foi gradual. Foi como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo dos seus pés. Segurou na parede com força, sentindo o coração disparar de uma forma que nunca havia experimentado. O suor frio escorreu pelas costas, encharcando a camisa do uniforme. A visão escureceu nas bordas, como se estivesse olhando através de um túnel que ia se fechando lentamente. Que porra é essa? Murmurou, usando uma linguagem que raramente saia da sua boca. O medo era puro, primitivo. Pela primeira vez desde o diagnóstico, Renato teve certeza absoluta de que algo estava muito, muito errado. Conseguiu se arrastar até a portaria, as pernas bambas como gelatina. Sentou na cadeira e ficou ali, respirando fundo, tentando controlar o pânico que subia pela garganta. Olhou para o relógio, 3 da manhã. O prédio estava silencioso e ele se sentia completamente sozinho com aquele terror que tomava conta do seu corpo. Foi então que uma verdade cruel se instalou na sua mente. Talvez todo aquele tempo ele estivesse se enganando. Talvez a disciplina com os remédios não fosse suficiente. Talvez houvesse algo que ninguém tinha contado para ele. A chuva continuava batendo na janela da portaria, e Renato ficou ali, sozinho com seus medos e suas dúvidas, sem saber que aquela noite seria o início de uma jornada que revelaria verdades que mudariam completamente sua vida. Mas que verdades eram essas que nem os médicos estavam contando? Na manhã seguinte, aquela noite terrível no corredor, Renato não conseguiu esperar pela consulta trimestral marcada para o mês que vem. Ligou para o posto de saúde às 7 da manhã, assim que abriram, e conseguiu um encaixe de emergência para a tarde. O consultório cheirava a álcool e tinha aquele ar-condicionado barulhento que gelava demais. Renato sentou na cadeira de plástico em frente à mesa do médico, o mesmo jovem doutor de sempre, e pela primeira vez em 5 anos estava nervoso para uma consulta. Doutor, aconteceu uma coisa estranha ontem à noite. Começou descrevendo detalhadamente a tontura, o suor frio, o coração disparado. Falou sobre o cansaço constante, a sede que não passava, o formigamento nos pés.
colocou tudo na mesa, esperando que finalmente recebesse respostas. O médico o escutou com uma expressão que Renato não conseguiu decifrar. Pediu para medir a pressão. Estava alta. Furou o dedo para testar a glicemia. Estava em 280, muito acima do normal. Fez algumas anotações no prontuário e disse as palavras que ecoariam na mente de Renato por semanas. Vamos aumentar a dose da insulina. Só isso, doutor? Perguntou Renato confuso. Mas eu tomo tudo certinho, nunca esqueço. Como pode estar pior? O diabetes é uma doença progressiva, seu Renato. É normal que com o tempo precisemos ajustar a medicação. Vou aumentar a insulina e adicionar mais um comprimido. Volte em um mês. Renato saiu do consultório com mais remédios, mas também com mais perguntas. Como uma doença podia piorar mesmo com o tratamento correto? Por que ninguém nunca havia explicado isso para ele? E principalmente, se o tratamento estava certo, por que ele se sentia cada vez pior? Nas semanas seguintes, Renato seguiu à risca as novas prescrições. Aumentou a dose de insulina, acrescentou um novo comprimido, continuou com a rotina militar que sempre o caracterizou. Mas algo perturbador estava acontecendo. Quanto mais remédio tomava, pior se sentia. A hipoglicemia começou a aparecer. Episódios súbitos de fraqueza, tremor, suor frio e uma fome desesperadora que o obrigavam a comer qualquer coisa que tivesse açúcar por perto. O estojo de insulina agora dividia espaço no bolso com balas de mel e biscoitos, para os casos de emergência. É normal, explicou o farmacêutico quando Renato foi contar sobre os episódios. Insulina demais dá hipoglicemia. É só comer um doce que passa. Mas Renato estava confuso. Como podia tomar remédio para baixar o açúcar e ao mesmo tempo precisar comer açúcar para não passar mal? Não fazia sentido. Era como estar dirigindo um carro pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Além disso, seu peso começou a aumentar. As roupas ficaram apertadas, a barriga cresceu mais e isso o deixava frustrado e envergonhado. É efeito da insulina, disse o médico na consulta seguinte. Insulina engorda mesmo. Vamos aumentar um pouco mais a dose, porque sua glicemia ainda está alta. Era um ciclo que não fazia sentido. Mais insulina, mais peso, mais hipoglicemia, mais açúcar para compensar, mais insulina. Renato se sentia preso numa engrenagem que só piorava sua condição, mas que todos os profissionais de saúde insistiam que estava certa. Em casa, a situação começou a ficar tensa. Márcia via o marido se deteriorando a cada semana que passava, mais cansado, mais irritado, mais preocupado. As contas da farmácia aumentaram significativamente com tantos remédios novos, e isso pesava no orçamento apertado da família. Será que você não está comendo escondido? Perguntou Márcia numa noite, com o tom de quem não quer ofender, mas precisa entender. Porque você segue o tratamento à risca, mas só piora. Aquela pergunta atingiu Renato como um soco no estômago. A mulher que sempre o apoiou estava começando a duvidar dele. E pior, ele próprio começava a duvidar de si mesmo. Será que inconscientemente estava sabotando o próprio tratamento? Passou a ser ainda mais rígido consigo mesmo. Anotava tudo que comia, media a glicemia várias vezes ao dia, pesava cada porção de comida. Virou uma obsessão doentia por controle, mas os resultados continuavam desanimadores. No grupo de apoio da igreja, outros pacientes começaram a relatar experiências similares. Dona Maria, diabética há 10 anos, tomava tanta insulina que já não conseguia mais aplicar sozinha. Seu João havia desenvolvido problemas nos rins e os médicos disseram que era complicação natural do diabetes. Todos seguiam o tratamento religiosamente, todos pioravam com o tempo. Será que é assim mesmo? Perguntou Renato numa das reuniões. A gente tomar remédio para sempre e mesmo assim piorar? É uma doença crônica e progressiva, respondeu Dona Conceição, que coordenava o grupo. O médico disse que é assim mesmo, a gente faz a nossa parte, o resto é com Deus. Mas será que realmente era assim mesmo? Ou havia algo que todos eles estavam deixando passar despercebido? 6 meses depois daquela primeira tontura no corredor, Renato recebeu a notícia que mais temia.
Durante uma consulta de rotina, o médico examinou seus pés com mais atenção que o normal. Havia uma pequena ferida no dedão do pé direito que Renato nem havia percebido, mas que não estava cicatrizando. Seu Renato, vou encaminhar o senhor para um especialista, disse o médico com uma seriedade que gelou o sangue de Renato. Essa ferida pode ser complicada por causa do diabetes. Temos que acompanhar de perto para não ter problemas maiores. Renato sabia exatamente quais eram esses problemas maiores. Já havia visto outros diabéticos no hospital onde Márcia trabalhava. Alguns haviam perdido dedos, outros o pé inteiro, alguns até a perna. A palavra amputação rondava sua mente como um fantasma assombrador. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou olhando para os próprios pés debaixo do cobertor, imaginando como seria a vida sem eles. Como trabalharia como porteiro? Como sustentaria a família? Como Márcia o veria se ele se tornasse um aleijado? O medo era tão real que podia tocá-lo. Era uma presença física no quarto, pesada, sufocante. Renato se levantou e foi até a cozinha, onde abriu a geladeira e ficou parado ali, olhando para a luz amarelada do interior, sem saber o que procurava. Foi então que notou quantos remédios havia espalhados pela casa. Na geladeira, a insulina. Na mesa da cozinha, os comprimidos organizados por Márcia. No banheiro, mais frascos. No trabalho, o kit de emergência. Sua vida havia se tornado uma farmácia ambulante e, mesmo assim, estava pior do que quando começou. Algo estava muito errado. Mas o que exatamente? Era uma terça-feira ensolarada de setembro, quando Renato conheceu João Carlos, um homem de aproximadamente 65 anos que se mudou para o apartamento 804. Durante o processo de entrega das chaves, João Carlos mencionou casualmente que era diabético há mais de 15 anos, mas que havia parado de tomar medicação há 2 anos. Renato quase engasgou com o café que estava bebendo. Como assim parou de tomar medicação? O senhor está maluco? João Carlos sorriu de uma forma tranquila que impressionou Renato. Não era a expressão de alguém que estava brincando com a própria saúde, mas de alguém que havia encontrado paz interior. Posso explicar melhor se você tiver interesse. Minha história é um pouco diferente do que você pode imaginar. Naquela mesma tarde, durante o intervalo do almoço, Renato subiu até o 8º andar. João Carlos o recebeu em um apartamento ainda cheio de caixas, mas já com um ambiente acolhedor. Serviu um chá sem açúcar e começou a contar sua história. Eu era como você, Renato. Disciplinado, obediente, tomava tudo certinho. 15 anos seguindo à risca e 15 anos piorando progressivamente, até que um dia quase perdi a perna direita. João Carlos levantou a barra da calça e mostrou uma cicatriz grande na panturrilha. Úlcera diabética. Os médicos queriam amputar. Foi aí que eu decidi que alguma coisa estava errada. Renato escutou fascinado enquanto João Carlos contava como havia começado a questionar o tratamento. Como havia descoberto que muitos dos alimentos que considerava saudáveis, na verdade disparavam sua glicemia. Como havia entendido que o problema não estava na falta de medicação, mas nos hábitos que ninguém havia ensinado ele a mudar de verdade. Me conta uma coisa, Renato, disse João Carlos, se inclinando para a frente na poltrona. O que você come no café da manhã? Café com açúcar e pão com margarina. Sempre foi assim. E no almoço? Arroz, feijão, um pedaço de carne e salada. Comida normal, sabe? E entre as refeições? Às vezes uma bolacha, uma fruta. O médico disse que fruta é liberado. João Carlos balançou a cabeça com um sorriso triste. Renato, você quer saber por que você está piorando mesmo tomando remédio? Porque tudo isso que você acabou de falar vira açúcar no seu sangue. O pão, o arroz, as bolachas, até mesmo algumas frutas. Aquela informação atingiu Renato como um raio, mas o médico nunca disse nada sobre isso. Ele só falou para evitar doce. Pois é, e eu descobri isso por acaso conversando com outros diabéticos que haviam conseguido controlar a doença de verdade. Não eram médicos, eram pessoas comuns que decidiram investigar por conta própria.
João Carlos foi até a cozinha e voltou com um pequeno medidor de glicemia. Faz um teste comigo agora. Vamos medir sua glicemia. Você come 2 fatias de pão e medimos de novo depois de 1 hora. Renato aceitou o desafio, mais por curiosidade do que por convicção. Sua glicemia estava em 180 antes do pão. 1 hora depois de comer 2 fatias do pão integral, que ele considerava saudável, o aparelho marcou 280. Caralho! Murmurou Renato olhando para o número no display. O pão fez minha glicemia subir 100 pontos? E você come isso todo dia no café da manhã, né? Disse João Carlos. Imagina o que isso está fazendo com seu corpo todos os dias por 5 anos seguidos. Naquele mesmo encontro, João Carlos explicou algo que nenhum médico havia mencionado para Renato: a resistência à insulina. Usando uma analogia simples, comparou o corpo a uma casa com fechaduras emperradas. Imagina que o açúcar no sangue é como uma pessoa tentando entrar em casa e a insulina é a chave. Quando você tem resistência à insulina, é como se as fechaduras estivessem emperradas. Você pode ter um monte de chaves, insulina, mas mesmo assim a pessoa açúcar não consegue entrar. E o que acontece quando você toma mais insulina? Continuou João Carlos. É como se você fizesse mais cópias da chave, mas as fechaduras continuam emperradas. O açúcar continua do lado de fora, no sangue, e você fica cada vez pior. Essa explicação fazia sentido para Renato de uma forma que nenhuma consulta médica havia feito. Finalmente, ele entendia por que tomar mais remédio não resolvia o problema. Era como tentar resolver um problema de fechadura emperrada fazendo mais chaves, em vez de desemperrar a fechadura. E como desemperra a fechadura? Perguntou Renato, já intuindo que a resposta mudaria sua vida. Parando de comer as coisas que emperram ela ainda mais, respondeu João Carlos. E o principal vilão não é o açúcar do açucareiro, são os carboidratos que viram açúcar no sangue: pão, arroz, massa, batata, até mesmo algumas frutas. Renato saiu daquele apartamento com a cabeça fervilhando de informações. Pela primeira vez em 5 anos, havia encontrado explicações que faziam sentido para o que estava acontecendo com seu corpo. Mas também estava com raiva. Raiva de ter sido enganado por tanto tempo. Raiva de ter sofrido desnecessariamente. Mas será que João Carlos estava certo ou era apenas mais uma teoria sem fundamento? Naquela noite, Renato mal conseguiu dormir. Passava e repassava na cabeça tudo que João Carlos havia explicado. Pela primeira vez, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O porquê de se sentir pior mesmo tomando mais remédio. O porquê de engordar com a insulina. O porquê dos episódios de hipoglicemia. Levantou de madrugada e foi até a cozinha. Abriu todos os armários e analisou cada alimento com olhos diferentes. O pão integral que considerava saudável, o arroz que comia todos os dias no almoço, as bolachas diet que achava que eram liberadas, as frutas que o médico dizia serem importantes. Pela primeira vez, leu realmente os rótulos. Carboidratos, carboidratos, carboidratos. Estava em tudo que ele comia regularmente. Como nunca havia percebido isso antes? No dia seguinte, tomou uma decisão que assustou Márcia e irritou o médico. Decidiu testar por conta própria as teorias de João Carlos. Não pararia com os remédios de uma vez. Não era maluco, mas mudaria completamente a alimentação e observaria os resultados. Renato, isso é loucura, disse Márcia quando ele explicou o plano. Você vai ouvir um vizinho em vez do médico? E se der alguma coisa errada? Márcia, eu tô piorando há 5 anos seguindo o médico. Que mal pode fazer tentar algo diferente? Respondeu Renato com uma determinação na voz que ela há muito não ouvia. Eu vou continuar tomando os remédios, mas vou testar essa história dos carboidratos. Se não funcionar, volto tudo como era antes. Na consulta seguinte, quando Renato mencionou timidamente suas descobertas sobre carboidratos, o médico foi categórico. Seu Renato, não acredite em tudo que lê na internet ou escuta por aí. Siga o tratamento que eu prescrevo. Esses papos de dieta milagrosa só vão atrapalhar. Mas Renato já havia tomado sua decisão.
Pela primeira vez em 5 anos, sentia que tinha encontrado uma luz no fim do túnel. Não importava se era contra a opinião médica. Seu corpo estava gritando que alguma coisa precisava mudar. E foi assim que começou a experiência mais transformadora da vida de Renato. A primeira semana foi um inferno. Renato cortou completamente pão, arroz, massa, batata e frutas doces da alimentação. Seu café da manhã virou ovos mexidos com queijo. O almoço passou a ser carne, salada e legumes. O jantar, similar. O corpo reagiu mal inicialmente. Dor de cabeça constante, irritabilidade, uma vontade desesperadora de comer pão que o mantinha acordado durante a madrugada. É abstinência de carboidrato, explicou João Carlos quando Renato subiu ao apartamento 804 no terceiro dia, desesperado. Seu corpo estava viciado em açúcar há décadas. É normal sentir isso. Márcia estava preocupada e meio irritada. Amor, você tá com cara de doente e essas dores de cabeça não são normais. Mas Renato persistiu, medindo a glicemia várias vezes ao dia para acompanhar os resultados. E foi no 5º dia que aconteceu algo que o deixou boquiaberto. Pela primeira vez em anos, sua glicemia matinal estava abaixo de 120. Não pode ser, murmurou olhando para o aparelho. Mediu novamente, 115º. Mediu uma terceira vez, 118. Após anos vendo números entre 180 e 300, aqueles dígitos pareciam um milagre. Correu até o apartamento de João Carlos, que sorriu ao ver o resultado. É só o começo, meu amigo. Você vai se surpreender com o que acontece nas próximas semanas. Com o passar dos dias, algo extraordinário começou a acontecer. As glicemias continuavam baixando, mas Renato começou a ter episódios de hipoglicemia mais frequentes. Era um sinal de que estava tomando insulina demais para a quantidade de açúcar que tinha no sangue. João Carlos o orientou a conversar com o médico sobre reduzir a medicação, mas quando Renato levou os resultados das glicemias para a consulta, a reação foi de descrença. Isso não é possível, disse o médico olhando as anotações. Deve ter algum erro na medição. Doutor, eu estou medindo várias vezes por dia. Não tem erro, eu só mudei a alimentação. Seu Renato, o senhor está brincando com fogo. Diabetes não se cura com dieta. Continue tomando a medicação como prescrevi. Mas Renato já havia tomado sua decisão. Com a orientação de João Carlos, que havia passado pelo mesmo processo com acompanhamento de outro médico em uma cidade vizinha, começou a reduzir gradualmente a insulina, sempre monitorando a glicemia de perto. O medo era constante. E se João Carlos estivesse errado? E se ele tivesse uma complicação grave? Mas os resultados falavam por si só. A cada semana que passava, suas glicemias ficavam mais estáveis, com menos picos e menos episódios de hipoglicemia. Conforme reduzia os carboidratos e a medicação, Renato começou a perceber mudanças que iam além da glicemia. O cansaço constante que o acompanhava há anos começou a diminuir. A sede excessiva desapareceu. O formigamento nos pés reduziu significativamente. Mas a descoberta mais impactante veio quando João Carlos lhe emprestou alguns livros e artigos científicos sobre diabetes e resistência à insulina. Renato, que nunca foi muito de ler, passou noites inteiras devorando aquele material. Descobriu que a resistência à insulina era a verdadeira causa do diabetes tipo 2 e que ela era principalmente causada pelo excesso de carboidratos na dieta. Descobriu que a insulina era um hormônio que promovia o acúmulo de gordura, explicando por que havia engordado tanto nos últimos anos. Descobriu que existiam médicos e pesquisadores ao redor do mundo que defendiam abordagens nutricionais para reverter o diabetes. Por que diabos ninguém nunca me contou isso? Pensava Renato, sentindo uma mistura de fascínio e revolta. 5 anos da minha vida jogados fora porque ninguém me explicou como a doença realmente funciona. O mais revoltante era perceber que as informações estavam disponíveis, mas que o sistema de saúde parecia ignorá-las completamente. Era como se houvesse um manual de instruções para consertar um aparelho, mas todo mundo insistia em usar o manual errado. 2 meses após iniciar a mudança alimentar, aconteceu algo que convenceu até mesmo Márcia de que o caminho estava certo.
A ferida no pé de Renato, que o médico havia dito que precisava de acompanhamento especializado para evitar amputação, começou a cicatrizar sozinha. Primeiro apareceu uma casquinha, depois pele nova por baixo. Em 3 semanas não havia mais nenhum vestígio da ferida que tanto o havia assombrado. Quando mostrou para o médico na consulta seguinte, a reação foi de surpresa total. Isso é incomum, seu Renato. Diabéticos normalmente têm dificuldade de cicatrização. Doutor, eu não sou mais diabético como era antes, respondeu Renato com uma confiança que surpreendeu até a si mesmo. Minha glicemia está controlada sem quase nenhum remédio. Mas em vez de curiosidade sobre o que havia mudado, o médico mostrou irritação. Seu Renato, o senhor está se automedicando. Isso é perigoso. Diabetes é uma doença séria. Renato saiu daquele consultório sabendo que nunca mais voltaria. Havia encontrado respostas que a medicina convencional não conseguia ou não queria dar. Não era mais o paciente obediente e perdido de meses atrás. Era alguém que havia tomado controle da própria saúde. Mas a transformação estava apenas começando. 3 meses após o início da transformação, Renato havia perdido 15 quilos, reduzido a medicação em 80% e mantinha glicemias consistentemente normais. Mas a mudança mais profunda não era física, era mental. Pela primeira vez na vida, Renato entendia como seu corpo funcionava. Sabia exatamente que alimentos faziam sua glicemia subir e quais mantinham ela estável. Sabia como a insulina afetava seu peso e sua fome. Sabia que o diabetes tipo 2 não era uma sentença de prisão perpétua, mas uma condição que podia ser revertida com as mudanças certas. Essa consciência trouxe uma sensação de poder que ele nunca havia experimentado. Não era mais vítima de uma doença misteriosa que só piorava com o tempo. Era o protagonista da própria recuperação. Sabe o que mais me revolta? Disse para João Carlos numa tarde, tomando chá sem açúcar no apartamento 804. É saber que tem milhões de pessoas passando pelo que eu passei, tomando remédio, piorando, se sentindo culpadas, quando a solução é muito mais simples do que parece. Pois é, respondeu João Carlos. O sistema não está interessado em curar diabetes. Está interessado em tratá-lo cronicamente. Paciente curado não dá lucro. Essa frase ecoou na mente de Renato por dias. Começou a ver a situação por um ângulo que nunca havia considerado. O diabetes era um negócio lucrativo demais para ser curado facilmente. E foi com essa nova consciência que Renato decidiu que sua transformação não podia ficar só para ele. 6 meses depois daquela primeira conversa com João Carlos, Renato mal reconhecia o homem que olhava de volta no espelho do banheiro. Havia perdido 25 quilos, o rosto estava mais fino, os olhos mais brilhantes. Mas a mudança mais impressionante era algo que não se via, a energia. Acordava às 5:30 da manhã, sem precisar de despertador, disposto e animado para enfrentar o dia. O trabalho na portaria, que antes era apenas uma obrigação cansativa, havia se tornado prazeroso novamente. Conversava com os moradores com um entusiasmo que há anos não demonstrava. Márcia notou a diferença não apenas física, mas emocional. Você voltou a ser o homem que eu conheci, disse numa noite, acariciando o rosto dele enquanto assistiam televisão. Fazia tanto tempo que eu não via você sorrindo de verdade. A medicação para diabetes havia sido reduzida a quase zero. Renato tomava apenas um comprimido por dia, uma dose mínima que mantinha mais por segurança do que por necessidade. Suas glicemias matinais ficavam constantemente entre 90 e 110, números que não via há mais de 5 anos. O mais impressionante era como se sentia após as refeições. Antes, sempre ficava sonolento e pesado depois de comer. Agora, mantinha a mesma energia ao longo do dia todo. Era como se tivesse descoberto o combustível certo para seu corpo. A mudança de Renato não passou despercebida no prédio onde trabalhava. Os moradores começaram a comentar sobre sua aparência mais saudável, sua disposição renovada. Alguns perguntavam qual era o segredo, e Renato passou a compartilhar sua experiência com quem demonstrava interesse genuíno.
Foi assim que conheceu Dona Helena, moradora do apartamento 602, diabética há 8 anos e que vivia reclamando dos mesmos sintomas que Renato conhecia bem. Quando ele contou sua história, ela primeiro reagiu com ceticismo, mas depois pediu para saber mais detalhes. Renato, eu já tentei 1000 dietas, nunca funciona, disse ela com a desesperança de quem havia perdido a esperança. Dona Helena, isso não é dieta, respondeu Renato. É entender como o corpo funciona e dar para ele o que precisa, não o que a gente acha que precisa. Convenceu Dona Helena a fazer o mesmo teste que havia feito com João Carlos, medir a glicemia antes e depois de comer diferentes alimentos. Os resultados foram um choque para ela, assim como haviam sido para Renato. Meu Deus do céu! Murmurou Dona Helena ao ver a glicemia subir de 150 para 280 depois de comer 2 fatias de pão integral. Como é que eu nunca soube disso? O que começou como conversas casuais na portaria virou algo maior. Renato, João Carlos, Dona Helena e mais 3 moradores diabéticos do prédio começaram a se reunir informalmente toda quinta-feira à noite no salão de festas para trocar experiências e resultados. Era um grupo pequeno, mas poderoso. Cada membro experimentava as mudanças alimentares no próprio ritmo, sempre medindo e anotando os resultados. Compartilhavam receitas, dicas, dificuldades e principalmente vitórias. A gente é como detetives investigando o próprio corpo, brincava João Carlos durante uma das reuniões. Cada um descobre o que funciona melhor para si. Em 3 meses, todos os membros do grupo haviam conseguido reduzir significativamente a medicação. Dona Helena perdeu 18 quilos e parou de tomar insulina. Seu Pedro, diabético há 12 anos, conseguiu deixar de tomar 2 dos 3 remédios que usava. Dona Conceição reverteu completamente a pré-diabetes que havia sido diagnosticada no ano anterior. O mais interessante era observar como cada pessoa reagia de forma ligeiramente diferente. Alguns toleravam melhor certas frutas, outros conseguiam incluir pequenas quantidades de batata doce sem prejudicar a glicemia. Era um processo de descoberta individual, mas com apoio coletivo. A transformação de Renato também afetou profundamente sua relação com Márcia. Durante os anos de luta contra o diabetes, o casal havia se distanciado emocionalmente. O cansaço constante de Renato, a preocupação de Márcia, as contas médicas que apertavam o orçamento, tudo isso havia criado uma tensão silenciosa na relação. Mas conforme Renato foi recuperando a saúde e a disposição, a intimidade do casal também se renovou. Voltaram a fazer planos para o futuro, coisa que há anos não acontecia. Falavam em viajar quando Renato se aposentasse, em conhecer a praia que sempre sonharam visitar. Madame Z. Eu tinha medo de te perder, confessou Márcia numa noite, abraçada a Renato na cama. Quando começaram a falar de amputação, eu pensava no pior, achava que ia ficar viúva cedo. Eu também tinha medo, respondeu Renato apertando a mão dela. Medo de virar um peso na sua vida, de não conseguir mais trabalhar, de você ter que cuidar de um aleijado. Era a primeira vez que conversavam abertamente sobre os medos que haviam assombrado os dois durante a fase mais difícil da doença. O alívio de poder falar sobre isso, sabendo que o perigo havia passado, foi como tirar um peso enorme das costas de ambos. Márcia também começou a se interessar pelas descobertas de Renato. Apesar de não ser diabética, decidiu adotar alguns dos princípios alimentares que ele estava seguindo. Perdeu uns quilinhos que há anos queria perder e se sentia mais disposta no trabalho. A transformação havia se espalhado para toda a família. Após 1 ano sem pisar em consultório médico, Renato decidiu fazer um check-up completo para ter números oficiais da sua transformação. Procurou um médico diferente, em uma clínica particular, para ter uma avaliação isenta. Os exames foram uma festa de números bons: glicemia de jejum, 92, hemoglobina glicada, 5,4%, colesterol, normal, triglicérides, excelente, pressão arterial, perfeita, função renal, ótima. Era como se fosse o exame de uma pessoa que nunca teve diabetes. Mas, Senhor Renato, disse o médico analisando os resultados, seus exames estão perfeitos,
Difícil acreditar que o senhor teve diabetes descompensado há 1 ano. Doutor, posso fazer uma pergunta? Disse Renato. Por que você acha que nenhum médico nunca me explicou sobre o papel dos carboidratos no diabetes? O médico, um homem mais velho e experiente, suspirou. Olha, Renato, vou ser honesto com você. A medicina funciona muito baseada em protocolos. O protocolo para diabetes é medicação e controle. A parte nutricional sempre foi vista como secundária. E muitos médicos, eu incluído, não tivemos formação adequada em nutrição. Era a primeira vez que Renato ouvia um médico admitir as limitações do sistema. Mas isso não é um problema, doutor? É um problema grande, admitiu o médico. Mas você foi inteligente, tomou as rédeas da própria saúde. Nem todos os pacientes têm essa coragem ou essa determinação. Renato saiu daquele consultório com uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação pelos resultados, mas tristeza por saber quantas pessoas estavam passando desnecessariamente pelo que ele havia passado. E foi assim que nasceu sua próxima missão. 2 anos após sua transformação, Renato havia se tornado uma espécie de lenda urbana no bairro Sagrada Família. Histórias sobre o porteiro que curou o diabetes circulavam entre os diabéticos da região e regularmente pessoas apareciam na portaria do prédio pedindo conselhos. Renato nunca se negava a conversar. Havia descoberto que compartilhar sua experiência lhe dava um propósito que ia além do trabalho rotineiro. Cada pessoa que conseguia ajudar era uma vitória contra o sistema que quase o destruiu. O grupo de quinta-feira havia crescido e agora se reunia na igreja do bairro com mais de 20 participantes regulares. Eram pessoas de todas as idades e classes sociais, unidos pela mesma luta contra o diabetes e pela mesma descoberta de que eram muito mais poderosos do que imaginavam. A coisa mais triste, dizia Renato para os novos participantes, é saber que a informação sempre esteve disponível. Nós que fomos ensinados a procurar no lugar errado. Durante essas reuniões, Renato sempre contava sua história completa, desde a obediência cega aos médicos até a descoberta transformadora. Via nos olhos das pessoas o mesmo mix de revolta e esperança que ele havia sentido 2 anos antes. Em uma dessas reuniões, um senhor de aproximadamente 70 anos levantou a mão e fez a pergunta que Renato mais ouvia. Mas por que os médicos não ensinam isso se funciona? Renato havia refletido muito sobre essa questão ao longo dos 2 últimos anos. Olha, eu não acho que é má vontade dos médicos. Acho que é ignorância mesmo. Eles aprendem na faculdade que diabetes é doença crônica e progressiva, que se trata com remédio e pronto. Ninguém ensina que pode ser reversível. Mas também tem a questão do dinheiro, acrescentou João Carlos, que sempre participava das reuniões. Paciente curado não compra remédio todo mês, não faz consulta todo trimestre, não gera lucro para o sistema. Era uma verdade dura, mas que Renato havia aprendido a aceitar. O sistema de saúde, como qualquer sistema, tinha seus interesses. E, infelizmente, a cura rápida e barata do diabetes tipo 2 não estava alinhada com esses interesses. Por isso a responsabilidade é nossa, costumava dizer Renato. Ninguém vai vir bater na nossa porta para ensinar isso. A gente tem que ir atrás, questionar, experimentar, descobrir. Aos 61 anos, Renato olhava para trás e via claramente 2 momentos divisores de águas em sua vida. O dia que descobriu o diabetes e o dia que descobriu como controlá-lo de verdade. O primeiro havia trazido medo e limitação. O segundo, poder e liberdade. A ferida no pé que quase resultou em amputação era agora apenas uma lembrança distante. Os episódios de hipoglicemia, coisa do passado. A energia do corpo de 20 anos havia voltado. Era como se tivesse ganhado uma segunda chance de viver. Mas o que mais o orgulhava eram as pessoas que havia conseguido ajudar. Dona Helena, que agora dava palestras sobre diabetes na igreja. Seu Pedro, que havia voltado a trabalhar depois de anos encostado pela doença. Dona Conceição, que havia evitado desenvolver diabetes depois de reverter a pré-diabetes. Cada pessoa que a gente consegue ajudar vai ajudar mais alguém, refletia Renato. É como jogar uma pedra na água. As ondas se espalham.
O grupo de quinta-feira havia inspirado grupos similares em outros bairros. Pessoas que haviam participado das reuniões voltavam para suas comunidades e reproduziam o modelo. Era um movimento silencioso, mas poderoso. Durante uma das últimas reuniões do ano, Renato fez um discurso que resumia tudo o que havia aprendido em sua jornada. Pessoal, quando eu recebi o diagnóstico de diabetes há 7 anos, eu achei que tinha recebido uma sentença, que ia ser escravo de remédio pelo resto da vida, que ia piorar progressivamente até morrer por causa de complicações. E durante 5 anos foi exatamente isso que aconteceu. Mas não foi porque o diabetes é uma doença incurável. Foi porque ninguém me ensinou que o problema não estava na falta de remédio, mas no excesso de comida que virava açúcar no meu sangue. A verdade é que a maioria dos diabéticos tipo 2 pode reverter completamente a doença só mudando o que come. Não precisa de dieta maluca, não precisa de suplemento caro, não precisa de tratamento milagroso. Precisa só entender como o próprio corpo funciona. E sabe qual é a parte mais triste? É que essa informação não é segredo. Está tudo disponível em livros, em pesquisas, na internet. O problema é que a gente foi ensinado a não procurar, a só obedecer, a ser paciente, em vez de ser protagonista da própria saúde. Então meu conselho para vocês é: questionem tudo, testem no próprio corpo. Não aceitem que diabetes é sentença de morte, porque não é. E eu sou a prova viva disso. Na noite em que completou exatamente 2 anos desde sua transformação, Renato estava sozinho na portaria do prédio, fazendo a ronda da madrugada. Passou pelo mesmo corredor onde havia sentido aquela tontura terrível que quase o fez desmaiar. Parou no mesmo local, encostou na mesma parede e por um momento tentou se lembrar exatamente como se sentia naquela noite. O desespero, o medo, a sensação de estar perdido e traído pelo próprio corpo. Parecia uma vida inteira atrás. Olhou para o estojo que carregava no bolso. Não era mais um estojo de insulina, mas um medidor de glicemia que usava esporadicamente, mais por curiosidade do que por necessidade. Sua última glicemia medida havia sido 95, um número que teria considerado impossível 2 anos atrás. Sorriu sozinho ali no corredor vazio. Não era um sorriso de vitória sobre uma doença, mas de gratidão por ter descoberto que tinha muito mais poder sobre a própria saúde do que jamais imaginara. A chuva batia na janela do lado de fora, igual aquela noite terrível de 2 anos atrás. Mas desta vez, o som era reconfortante, não ameaçador. Era o som da vida continuando, das oportunidades se renovando, das segundas chances sendo aproveitadas. Renato completou a ronda e voltou para a portaria. Sentou na mesma cadeira onde havia passado tantas noites preocupado com o futuro. E agora planejava mentalmente a próxima reunião do grupo. As pessoas que ainda queria ajudar, os projetos que queria desenvolver. Aos 61 anos, finalmente havia entendido uma verdade fundamental. A saúde não é algo que acontece com você, é algo que você constrói todo dia, com cada escolha que faz. E essa descoberta havia mudado não apenas sua relação com o diabetes, mas com a vida inteira. A história de Renato não é única. Espalhados pelo Brasil e pelo mundo, existem milhares de pessoas vivendo exatamente o que ele viveu. A frustração de seguir um tratamento religiosamente e mesmo assim piorar progressivamente. A sensação de estar preso em um sistema que trata sintomas, mas não ensina sobre causas. Né? O que torna a história de Renato especial não é ele ter revertido o diabetes. Isso é mais comum do que muita gente imagina. O que torna especial é ele ter tido a coragem de questionar, de investigar, de assumir responsabilidade pela própria saúde em vez de simplesmente obedecer. Quantas pessoas você conhece que estão passando pelo que Renato passou? Quantas estão tomando cada vez mais remédio e se sentindo cada vez pior? Quantas acreditam que diabetes tipo 2 é uma sentença irreversível? A verdade é que a informação que transformou a vida de Renato está disponível para qualquer pessoa. O que falta, na maioria das vezes, é alguém disposto a compartilhar essa informação de forma clara, sem interesses comerciais, apenas pelo desejo genuíno de ajudar.
Talvez você conheça alguém que precisa ouvir a história de Renato. Talvez você mesmo esteja vivendo algo parecido com o que ele viveu. Se for o caso, lembre-se, você tem muito mais poder sobre sua saúde do que imagina. Às vezes basta ter a coragem de fazer as perguntas certas e buscar as respostas nos lugares certos. A jornada de Renato prova que nunca é tarde para retomar o controle da própria vida. E se um porteiro de 59 anos, sem formação médica, conseguiu reverter uma condição que todos diziam ser irreversível, imagine o que você pode conseguir quando decide se tornar protagonista da própria história de saúde. Compartilhe esta história. Talvez ela mude a vida de alguém que você conhece, assim como mudou a vida de Renato.